Olá pessoal, graças a Deus, Deus abençoe. Nós estamos aqui numa mini. Descemos aqui para fazer a gravação de proposta dele. O Anjo falou agora há pouco que o problema do barco era Jonas. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Dívidas, briga no casamento, separação, esporte, desunião, frieza espiritual. Eu sei que tem muitos problemas nessas pedras que vai ser lançado no meio desse mar. Só que o propósito, nós falamos que nós iríamos concluir o nosso propósito. Não poderia ter feito o propósito dele por trás, não. Nós estamos aqui, ó. Estamos aqui cumprindo o objetivo. Na próxima vez, quando nós fizermos outro propósito, ciclo, entre nessa, a vida é assim, é perder ou ganhar. A vida nunca tem um risco. Tem um dito que o gato diz, quem não arrisca não diz. É verdade? Quem tem medo de correr na água? Outra realidade. É duro dizer isso. É duro. Mas é assim que funciona. Só uma vez sobre mas as consequências vêm. Mas quando tiraram o povo daquele barco, lançaram ele no fundo do mar, lá no fundo do mar, reconhecido. No mesmo Deus, aqui ele causou dentro. Ele foi jogado lá, e mesmo Deus para buscar. Se prova que não vai arrependimento, a oportunidade, né? A oportunidade. Ele tem oportunidade. Se você entender isso, eu tenho certeza que algo vai mudar o teu vida. Eu tenho certeza que algo vai mudar isso. Então, oportunidade para Deus. Talvez está vendo você fica aqui agora, está nos ouvindo, e você fica aí, mas será que isso é verdade? Vamos ter oportunidade. Deixa Deus trabalhar aí. Você não quer mudar de vida? Você não quer que seja uma luta? Eu estou te procurando não sai bem. Não é, pastor? Deixa eu entender. Que se ela der, a pessoa dela não muda. Eu creio assim. Exatamente. Deus, Ele nos dá a oportunidade a cada um de nós. E às vezes a gente não consegue identificar ou atender, ouvir a voz de Deus. Mas que a pessoa fica esperando, que Deus venha com aquela voz de trovão. Olha, fulano. Não, não vem com voz de trovão, ele vem suave. E ele fala dentro da alma da pessoa, que a pessoa sabe quando Deus está falando. Não tem como discutir quando é a voz de Deus. Ele fala manso, suave, e direto no ponto. Pastor, que é haja vista que Deus, ele queria dar a Jonas uma chance. Ele queria resgatar. Ele entendeu que Jonas ainda tinha jeito. Por mais que ele fosse obediente, às vezes nós erramos, né? Mas Deus te conhece dentro por fora, Deus pensa o quê? Não, vou dar uma oportunidade. Ainda que tenha que lançar fulano no fundo do mar. Por um monte de pessoas agora está no inferno, está no fundo do mar, ou está no fundo do mar. Mas Deus está dando a ela a oportunidade. Sim, senhor, pastor Samuel. Há pessoas que se encontram em situações que muitas das vezes não é nem o diabo. Aquela situação na vida de Jonas não foi o diabo, foi a permissão de Deus. Aonde Deus ali, naquela situação, deu a ele, como o senhor bem disse, uma oportunidade. E tem situações que Deus permite da pessoa passar para que naquele problema, naquela situação, ela tenha a oportunidade de mudar, de amadurecer, de obedecer e mudar de vida. O nome de Deus ser glorificado através daquela situação, através da atitude dela. Quantas vezes nós erramos e Deus nos deu oportunidade. Mas tem pessoas que Deus
já deu inúmeras oportunidades até acontecer. E ela volta ao primeiro estágio ruim da vida dela. E aí Deus tem gente aí, Deus está tentando com ela até a uma condição. Samuel, Deus é Pai. Está escrito que Deus, ele é sólido, o Senhor fala com o Egito. Está escrito isso, a palavra dele. E todo pai, por mais que o filho seja rebelde, o pai tem um filho. E Deus, por nos amar, ele não vai impedir que nós sejamos corrigidos, mas ele não vai também querer ver nosso mal. Então cada um está onde está por causa da sua rebeldia. A verdade é essa. Porque Deus nos dá sempre a oportunidade de mudar. Na verdade, eu tenho pregado ultimamente, ninguém está sofrendo aquilo. Opa! Porque Deus, ele não me ajuda. Na verdade, todo mundo está correndo, está cantando, eu fico o dia que as pessoas, o dia que você entender o seu sofrimento não é todo, porque João não vai fazer isso. E amigo, amiga, que ouve. É interessante. Olha, você não tem nem garganta para poder engolir. Olha, como que pode uma baleia engolir? Baleia não engole ninguém. Eu não sei, me perdoa isso se eu estou falando besteira, na minha humilde ignorância. Mas eu vejo aí na televisão, baleia, não pode coisa assim. Não é verdade? Por isso Deus fez uma baleia está fora de contexto, saiu da normalidade. Mas Deus fez como se a baleia estivesse passando, é uma ilustração minha. Digamos que a baleia estava passando no meio do mar e João estava no barco da água do mar. Aquela baleia se viu de último. Foi o único de Deus ali que foi lá e deu uma carona a ele e botou no tempo. Agora imagina bem, imagina a verdade. Eu acho que uma tal da baleia não causou dano nele. É verdade? É que causar dano. Nós nos alimentamos e de imediato o suco gástrico ele já começa a trabalhar para dissolver aquele alimento para dar energia para o corpo. A baleia também, com aquele tamanho todo, necessitava de energia para se locomover. Então, durante aquele tempo ele estava ali dentro, foi digerido, foi engolido, tragado. A Bíblia diz tragado, né? Mas ele não foi digerido. Coisa interessante. Interessante isso aí. Isso é interessante que a situação era inexplicável. Não tem como você explicar, não tem como. Assim como tem situação que a pessoa passa que ela olha e não compreende. Ela não compreende. Como é que pode uma situação dessa acontecer? Não tem explicação. Tinha tudo para dar certo e dar errado. Tinha tudo para dar errado e dar certo. Pois é, e o que Deus vai fazer vai chamar muita atenção, porque quanto maior a luta, maior também será a vitória. Quanto maior o sacrifício que a gente tem que pagar, quanto maior o nosso esforço, maior também vai ser a resposta de Deus para a nossa vida. Surpreendente também será o que Deus vai fazer. Não é isso, pastor Luiz? Antes da sua fala, eu pensando em Deus. Deus é toda a ciência. Sim, senhor. Ciência de Deus é complicado. Isso aí é loucura para o mundo para chegar em banalizadamente. Isso aí é algo fenomenal. Sobrenatural. Um homem, nós fazemos fogo no mundo. Um homem nasceu e foi lançado pelos leões de fome. Não foi devorado. O homem foi lançado na profundeza do mar, sem nenhum aparelho de oxigênio. O organismo dele suportou que é impossível sair da água, porque, por exemplo, isso foi lá no meio do mar, que foi de um navio. Onde não passa o navio? O navio passa no alto do mar. Então, se ele estava
falou de algo fenomenal. Acredite que nós temos algo que o homem, Deus só um toque na água. Então tem coisa assustadora. São coisas que só acredita. Quem acredita Não precisa nem ver para crer. Quem crê, crê. Quem não crê, Por isso que nós estamos nessa fé. Nós cremos que nada é impossível para Deus. Então não importa se é câncer, qual é o problema que a pessoa está passando. Está escrito nessa Bíblia. O nosso Deus pode resolver. É o Deus de Jonas, é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Deus de José, é o Deus Todo-Poderoso. Então, pessoal, é dessa fé que nós estamos. Não há impossível nosso Deus. Nosso Deus, ele criou, eu costumo dizer que ele cria inimigos para si só. Por exemplo, lá no Egito, pelo faraó, quando já tinha abrido mão do povo hebreu, o próprio Deus criou a situação para mostrar o tamanho da glória dele, que não existe ninguém nesse mundo que possa bater de frente com o nosso Deus. Então, esse é o nosso Deus. Faz todas as coisas inexplicáveis. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, para raciocinar, tudo isso que o Senhor falou, tem lógica. Ainda só a pressão da água tinha que despedaçar muito. Só a pressão. Não fica 5 minutos. Olha só. Se o cara ficar sem respirar, tem oxigênio. 2 minutos. 10 segundos. Ele já é considerado morto. Certo, costuma alguns conseguem voltar sem a mão de Deus. Ele não é mais a mesma pessoa. Então, sem oxigênio no cérebro, então, Deus tem que ter um controle de Deus. Funciona, voltou. Tá. ela não o detalhe é o seguinte, não diz que Jonas ele foi tragado pelo peixe e imediatamente ele foi expelido. Mas um outro detalhe, pastor, que eu observei, que estava meditando esses dias, não foi de imediato que ele pediu perdão para Deus. Tem gente que está lá dentro do peixe, no fundo do mar, nas profundezas do mar, mas ela ainda não decidiu se arrepender e voltar para Deus, voltar para os caminhos. Tá ligado? Então, meu amigo, eu acho que nós já falamos, né? Verdade? Agora é pegar o legal. Se prepara, mês final do mês, você vai ter oportunidade de fazer o que você não fez mais. Oportunidade sempre vai ter. Olha, coisas grandes virá. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.